Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui com a gente na TVD. É sempre um prazer receber todos vocês, todos os comentários que vocês colocam aqui na nossa plataforma. Queria agradecer muito pela audiência, afinal, né, são muitos os desafios que os nossos executivos, os nossos pares, né, nossos amigos que estão aqui enfrentam diariamente, e ter vocês aí do lado daí conversando com a gente aqui é muito prazeroso, e eu fico muito feliz e muito honrada de ter todos vocês aqui. Muito prazer. Eu sou a Leia Machado, sou editora da Security Report, também aqui faço parte da equipe da TVD, e vamos hoje debater temas muito interessantes com o nosso time aqui de executivos. E esse é o nosso propósito, né? O propósito da TVD é promover esses encontros com a comunidade de segurança, com vocês, né? Às vezes vocês estão aí na audiência, às vezes vêm para cá também na mesa de debate, e a gente vai montando essa comunidade, né? Para discutir, para debater, para trocar experiências, que a gente sabe que o lado de lá troca muitas experiências, então a gente vai fazer o mesmo aqui, né? Muito obrigada pela audiência de todos vocês. E hoje o nosso programa conta com a parceria da Tânio e da Sunlit, que está aqui conosco. Eu gostaria de convidar o Alisson, que está aqui. O Alisson Silva, ele é gerente técnico de contas da Tânio para a Latam, Estados Unidos e Canadá. Boa tarde, Alisson, tudo bem? Por favor, dê suas boas-vindas aqui para os nossos participantes. Boa tarde, Leia. Obrigado pela introdução. Primeiramente, agradeço a todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui hoje para nos escutar, para debater um assunto que é muito importante hoje, principalmente durante essa pandemia. Então, vai ser uma discussão bem legal. Convido a todos aí a ficarem com a gente, fazerem perguntas durante a apresentação. E, de novo, muito obrigado aqui pelo tempo. Obrigada, muito obrigado, Alisson. Também muito bem-vindo, meu parceiro Antônio Carlos Scola, CEO da Sunlit, empresário na área de software, para dar as boas-vindas aqui para todos. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Boa tarde, Leia. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal da TV Decision pela oportunidade, ao pessoal da Tânio, que com orgulho a gente está começando um trabalho aqui para desenvolver negócios no Brasil. E boa-vinda a todos que estão presentes aí do outro lado do éter, né? Sim. Da telinha. E aproveite o evento. Muito bem. E a bio de todo mundo que está participando aqui está aí também na nossa página de transmissão. Vocês podem checar a bio de cada um deles aqui, de todos os nossos convidados. Para a gente já não perder tempo, vamos começar com o nosso debate. Obrigada também, mais uma vez, pela parceria de todos vocês. E o tema que a gente vai debater hoje é segurança em endpoints, né? A gente sabe que a segurança está revisitando vários pontos, vários aspectos desde a pandemia, né? A gente sabe que a transformação digital é um movimento, né? Uma evolução natural da tecnologia, das empresas que estão em processo de digitalização, mas a gente sabe também que isso, né, a pandemia não estava previsto, né? Tantas mudanças, a corrida para a digitalização não estava nos planos acredito que de nenhum de vocês, né? Por mais que vocês façam N projetos de proteção, de segurança, de inovação, contar com uma pandemia, né, com todo mundo trabalhando dentro de casa, não estava previsto, né? Mas, assim, vocês todos, né? A gente já está vivendo um ano de pandemia, muita coisa foi esperada, né? A corrida da nuvem aconteceu, ainda está acontecendo, mas já superou muitos gaps, mas a gente sabe que ainda tem alguns para a gente debater, e é isso que a gente vai debater aqui hoje, tá? Focando um pouquinho em endpoints, eu achei uma pesquisa muito interessante da Valuate Reports, que ela diz que o mercado global de segurança de endpoints avança 4,8% ao ano, né, saindo de um valor que foi movimentado em 2019 de 12 bilhões, podendo alcançar 17 bilhões em 2026, ou seja, é muita coisa, e a gente sabe que o que impulsiona, né, esse crescimento são os ataques cibernéticos, é essa movimentação do cybercrime que também foca muito o endpoint, tá? E sem contar a força de trabalho distribuída,
né? É um momento muito tenso para todo mundo, né? Mas que também foi superado, mas a gente tem alguns gaps, e aí é sobre esses gaps que a gente vai conversar, né? O que fica de lição olhando daqui para frente, né? Então, a gente pode começar essa discussão, e eu vou começar com o Ricardo Castro, nosso amigo, parceiro aqui da M4U. Ricardo está de Casa Nova, inclusive, ele é Head de Segurança e de PO da M4U ou M4U, o que for melhor para vocês, fiquem à vontade, né? Mas é essa questão que eu quero endereçar para você, Ricardo. A gente viveu muita coisa nesse último ano, muitas coisas, né? Os principais incêndios foram apagados, né? As pessoas conseguiram ali se estruturar e se adequar àquela realidade. Mas a gente vai fazer um exercício aqui olhando um pouquinho para frente, ver o que a gente aprendeu no passado, mas olhando para o futuro. Entender, né, quantos ativos de endpoint as empresas possuem, o que eles são dentro das empresas, né, quais serviços eles oferecem e como a segurança está fazendo uma nova abordagem. Vai precisar revisitar também esses endpoints, como revisitou outros aspectos na sua realidade, né, quais paradigmas foram quebrados, né, e qual é o papel da segurança nesse momento. Uhum. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite e pelo carinho de sempre. Eu acho que assim, a gente evoluiu bastante na questão da quebra do paradigma. Antes, a gente tinha trabalho remoto como sendo um benefício que era dado pelas empresas. Hoje não é mais um benefício, hoje é uma vantagem competitiva muitas vezes. A gente quebrou esse estigma de que você precisa ter as pessoas 3 dias por semana ou 2 dias por semana sentados numa mesa na sua frente, ao ponto que você pode trabalhar de qualquer lugar, literalmente do mundo. Óbvio, antes você tinha uma necessidade, uma dependência muitas vezes muito baixa de equipamentos tradicionais, né? Então, desktops, laptops ou coisa do tipo, e do dia para a noite, empresas tiveram que tirar, sabe Deus de onde, equipamentos para entregar para os funcionários. Então, colocando tudo isso que a gente viveu no último ano, um ano e pouquinho, quais são os desafios que a gente vai ter adiante? Parte deles, os que a gente já tinha antes. A gente conseguir manter a estrutura de endpoints o mais pertinente, o mais útil possível à ponta, porque você não tem uma estrutura de firewall, você não tem uma estrutura rigorosa de segurança física e lógica na casa das pessoas, ou no hotel, fazenda, ou seja, lá onde elas estiverem trabalhando. Então, você precisa garantir que esse ambiente ele esteja adequadamente protegido. Você precisa garantir que ele seja mantido ao longo do tempo. Então, você manter um controle de alertas que estão acontecendo nessas máquinas, de manutenção programada dessas máquinas. Tudo isso precisa ser feito porque, diferente, de novo, do escritório, onde você precisaria levantar da sua mesa e descer 2 andares para trocar seu laptop ou sofrer uma manutenção preventiva, agora você vai passar, na melhor das hipóteses, por um motoboy no meio do caminho e a substituição de um equipamento, ou então você vai ter que comprar um equipamento novo, reembolsado, sabe Deus se você vai ter ou não estoque disponível no mercado, porque esse mercado de computação continua muito caro no Brasil, principalmente, então tudo indexado a dólar, houve uma escassez nos últimos 6 meses absurda de equipamento, sabe, pessoal principalmente, e os profissionais também, se for pensar. Então, no final das contas, você tem, pensando-se em segurança, a questão da disponibilidade, a gente precisa garantir a disponibilidade dos equipamentos, a gente precisa garantir a proteção deles, e isso é um pouco mais, talvez, desafiador quando você não tem uma gerência direta sobre equipamento. Então você depende da conexão de uma pessoa e essa conexão não é sua, depende de um horário que não é o teu, depende de, enfim, uma série de fatores ambientais que não estão sob o controle total da empresa muitas vezes. E obviamente vai depender lá no final, né, de um componente que é essencial para a segurança de qualquer empresa, que é gente. As pessoas precisam saber as suas responsabilidades e entender que aquilo que elas têm em mãos tem que ser tratado com um cuidado muito maior do que quando elas trabalhavam dentro do escritório.
porque elas estão sujeitas agora a uma série de outras ameaças que antes a empresa, pelas barreiras lógicas e físicas, conseguia proteger e agora meio que depende de você, né? Sim. Uhum. Gente, é algo que a gente vem conversando há muito tempo e a gente vai continuar conversando muito tempo ainda sobre pessoas, né? Mas eu achei muito interessante o que você colocou também de disponibilidade do equipamento e o desafio também de ter essa gestão desse equipamento, né? Está fora, a gente não tem mais perímetro, né? A gente, inclusive, muitos executivos já comentaram aqui na TVD, inclusive, que se alguma coisa, né, morreu na segurança de Covid foi o perímetro, né? Então, fica muito mais difícil. Muito bem, Ricardo. Daniela, sua vez, por favor. Daniela Moraes, ela é Information Security Manager na Heineken. Bem-vinda, Daniela, obrigada pela sua presença. Gostaria de entender também com você quais são os principais desafios, né, de ter essa disponibilidade que o Ricardo comentou, também a visibilidade desses ativos que estão dentro da sua empresa, né? Fala um pouquinho para a gente também um pouco da sua complexidade, da sua realidade, e o que você consegue aí destrinchar um pouquinho assim sobre o futuro também, como é que a gente vai enxergar essa gestão e proteção dos endpoints. Bacana, obrigada primeiramente, Leia, pelo convite, mais uma vez estando aqui com vocês. Bom, eu vou falar um pouco, na verdade, não da empresa, mas eu acho que a gente toca aqui, fala de grande parte das organizações, né? A grande parte das empresas, das organizações, ela possui pouca ou quase nenhuma visibilidade, né, dos ativos de TI que estão no parque. Principalmente quando a gente fala de empresas como, né, empresas que possuem linhas de produção, né, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de varejo, que muitas vezes os ativos eles estão espalhados não só dentro ali do que era conhecido como perímetro, né, dentro do escritório, dentro da parte administrativa, mas principalmente aí distribuído de forma geográfica. Então, não é fácil manter, né, esse parque todo atualizado, mesmo porque a gente tem algumas questões, algumas barreiras ainda dentro das empresas, que, por exemplo, nem sempre, né, as empresas investem em sistemas que automatizam, né, que ajudam a automatizar essa questão de inventariar todo esse parque que a gente tem espalhado, e a gente fala quando de inventário... De inventário, né? Exatamente. Acho que o primeiro ponto é a gente ter esse inventário, né, a gente conhecer o nosso parque, ter esse inventário mapeado. É uma dificuldade, não só dentro, né, da empresa na qual eu trabalho, mas acho que para todas as companhias aí. Dependendo do modelo de operação, como eu comentei, a coisa fica um pouco pior, porque fica descentralizado. A gente também tem bastante dificuldade de colocar, assim, na cabeça ou dentro da estrutura de TI como um todo, saindo um pouquinho dentro de segurança da informação, né, de que forma que a companhia prioriza esse assunto, né, de asset, de endpoint dentro de TI, porque na grande maioria das vezes as pessoas, ou mesmo alguma parte da TI, acredita que em ter conhecimento dos equipamentos, né, do inventário da companhia, não passa de uma burocracia, ou seja, eu só preciso daquela informação quando eu preciso ter uma questão de planejamento para substituição, né, de obsolescência, enfim, mas não tenho a visibilidade de que eu preciso manter o meu parque, né, meu parque de inventário atualizado, porque ele é o ponto de partida para a gente minimizar ou às vezes até evitar vários incidentes relacionados à segurança da informação. Então, se eu tenho essa informação toda documentada, atualizada dentro dos nossos sistemas, se a gente vier a ter algum tipo de ataque, algum tipo de ameaça, né, eu consigo ir ali pontualmente corrigir ou minimizar os impactos que aquele incidente pode trazer para a gente aqui dentro da companhia. Mas é uma complexidade bem gigante. Pegando um ponto aí do que vocês comentaram sobre o que a pandemia trouxe, né? A gente não tem mais o perímetro, e eu acho que aconteceu com a empresa na qual eu trabalho e muitas outras empresas que tivemos que disponibilizar ativos a toque de caixa, né? Então, lá no começo da pandemia, a gente não tinha esse cenário de home office para todos os colaboradores, então acabou que, para dar vazão, né, para a gente conseguir não parar a operação da companhia, muitos computadores foram distribuídos, talvez entregues
para atender uma necessidade de negócio, mas não naquele momento pensando na questão de cibersegurança. Então, muitas vezes a gente perdeu o controle, ou não tinha muito um controle de onde esses ativos estavam, né? Então, a gente teve ali um retrabalho gigante para identificar os ativos, identificar se eles tinham, né, ferramentas de gerenciamento para garantir as questões de vulnerabilidades em dia, ou a gente não perdeu um histórico de um trabalho que foi árduo, né, de você garantir ali uma grande porcentagem do parque atualizado, enfim. Então, acho que esse foi um dos desafios, né, que a gente teve durante esse período pré-pandemia, né, no começo da pandemia. Sim. E pós, de garantir também a questão que vocês já comentaram, né, a questão humana, né, de cada colaborador, entender qual é o seu papel e responsabilidade dentro da companhia, nessa questão de segurança da informação, e colaborar, né, para que a gente consiga manter o equipamento atualizado, o equipamento em dia, como ele vai fazer as atualizações que a gente comenta, as comunicações que a gente faz com os nossos colaboradores, para que eles entendam o quão importante é a gente manter essas informações centralizadas para a gente evitar qualquer tipo de incidente que possa, né, ocasionar alguma perda aí para o nosso negócio. Com certeza. Achei muito interessante o desafio dos inventários, realmente é um gap absurdo, principalmente, né, nessa corrida do home office, né, para você disponibilizar esses ativos, né, e fazer os inventários realmente é um grande desafio. Rodrigo Rosa, da Petrobras, trago você aqui para a mesa também. O Rodrigo, ele é gerente de defesa cibernética na Petrobras. Prazer te receber aqui, estar com você novamente. Já participou várias vezes aqui com a gente na TVD. E eu queria complementar também essa pergunta, né, para você, Rodrigo, né, que atua numa grande empresa com ambientes híbridos, partindo aí para uma TI super moderna. A gente já ouviu muito vocês e parabeniza esse movimento que vocês estão fazendo também. Mas fala para a gente um pouquinho, né, quais são os recursos, né, importante para entendimento, né, desses ativos que vocês possuem, né, e quais os desafios que você pode destacar para a gente. Se quiser complementar também o que o Ricardo, que a Daniela falou também, fique à vontade. Sem chover muito aqui no molhado, né? Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o primeiro ponto é que a gente começou a proteger algumas dimensões, né? A primeira delas, o acesso remoto, né? O perímetro, como muitos disseram, terminou de se extinguir e morreu, foi-se embora. O acesso remoto passou a ser uma grande questão, né? Acho que muita gente, como você disse, né, a pandemia não foi prevista e a gente precisou correr, né? Então, muitas infraestruturas não estavam preparadas e muita coisa foi colocada em produção a toque de caixa, né? De repente, milhares de pessoas tendo que ir para casa de uma semana para outra. E o acesso remoto, né, a configuração do acesso remoto, as políticas de acesso remoto são diversas, né? Quanto tempo você vai ter aquela sessão? Quando você estiver fora do acesso remoto, como é que você vai proteger a máquina que está fora da VPN? Porque, fatalmente, a pessoa vai usar durante a VPN, durante o expediente, mas aquela mesma estação, o cara já monta aquele ambiente dele ali. E fora da VPN, como é que você vai resolver o seu DNS, né? Você vai ter um DNS seguro ali? Você vai controlar essas requisições de DNS mesmo fora da VPN, né? Então, foram aspectos muito importantes. Saindo do acesso remoto, a gente vai para a parte um pouco mais corporativa. O que a gente passava, o que a gente tolerava no passado, vai ser tolerado agora. As minhas janelas de manutenção, as minhas janelas para colocar patch. Quanto tempo uma máquina que era tolerada dentro do ambiente corporativo sem patch pode ficar no acesso remoto com uma vulnerabilidade? Né? E a partir desse momento de que a logística está tão mais complicada, né, da gente ter que envolver motoboy, pessoas que de repente não têm conforto de sair de casa, se expor ao vírus, pessoas que têm idosos em casa. Então, como é que você faz para cortar essa máquina da rede, se for necessário? Né? Para não comprometer uma operação? Né? Como é que você faz para cortar o acesso de ativos que você não reconhece como legítimos e que talvez sejam legítimos, o problema do inventário que a Daniela trouxe? Então, as políticas passaram a ficar muito mais restritivas, né? Um outro aspecto que a gente passou a olhar com muita força são os serviços de nuvem. Temos diversos serviços de nuvem, a grande maioria das empresas, né, usando aí as plataformas de colaboração, Microsoft muito forte. Tem uma infinidade de configurações e baselines de segurança que você consegue aplicar. Como você vai fazer o controle do que pode ser vazado, do que
Você tem um controle de DLP em cima desses arquivos, essas estações que estão em casa agora, como é que você controla o que pode, o que entra, o que sai? As políticas estão mais restritas do que no escritório, né? Então, a partir desse momento, você também fica muito engessado com medo de travar os fluxos de trabalho. Então, você tem uma interação muito forte com o board da companhia para poder viabilizar e validar essas ações, né? O vazamento de informação é uma realidade, a LGPD está chegando aí com toda a força. Então, as coisas meio que acontecendo todas ao mesmo tempo. Como é que a gente proíbe isso? Como é que a gente controla isso, na verdade, né? São muitos desafios, né? E, por fim, esse ambiente doméstico, né? Como que a gente começa a orientar? O fator humano é sempre muito importante. Como é que a gente orienta esses usuários? Hoje em dia, quem tem a curiosidade de entrar lá na tabela de DHCP do roteador de casa, vai ver a quantidade de dispositivos que estão conectados na sua casa. Muitos IoTs, aspirador de pó, fechadura, televisão, uma série de dispositivos que passaram... Lâmpada inteligente, né? Lâmpada inteligente, sensor de interruptor, tomadas. Então, fabricante, né? O desafio do IoT que estava dentro do seu perímetro também está fora agora. Então, esses dispositivos são atualizados, têm vulnerabilidades. Há pouco tempo atrás, a gente viu uma botnet gigantesca com roteadores da NET. Nossa. Então, isso tá dentro do seu perímetro agora. O seu endpoint está dentro desse perímetro. Como é que você orienta seu usuário final? Como é que você faz testes, né? A questão do e-mail, muito, muito perigosa, né? Então, a gente tem realizado testes de phishing, a gente tem tentado conscientizar a respeito dos golpes, né? Muita gente, né, fora da VPN, usando ferramentas de mensageria instantânea, WhatsApp Web, dentro do mesmo browser. Então, é mais uma porta para vazamento de informação. Então, tentar conscientizar para usar mensageria por dentro das ferramentas corporativas. Então, nessa dimensão caseira, né, quando a gente tem que controlar, o computador é compartilhado, outras pessoas da família estão usando aquele computador. Então, a parte de conscientização muito forte também nesse desafio novo de ter o nosso escritório estendido, né, para as casas dos colaboradores. Com certeza. Nossa, você desenhou um cenário agora que é exatamente tudo que vocês vêm vivendo e a gente consegue sentir aqui, né? A gente está só aqui debatendo, mas não vive esse cenário que vocês vivem. Já consigo sentir a tensão no ar. E muito bem pontuado. Renan, vou chamar você agora. Seu sobrenome é Rugenin, certo? Falei certo Rugenin. Agora? Rugenin. Isso. Renan Rugenin, gerente de segurança da informação na Icatu Seguros. Muito bom, gostei muito da provocação que o Rodrigo falou aqui para a gente, né? O que você tolerava no passado, vamos tolerar hoje ainda? Com esse tanto de endpoints, né? Home office é muita coisa. Vou deixar essa pergunta no ar, se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Mas, Renan, complementando também a pergunta, né? Na sua opinião, diante dessa complexidade que o Rodrigo também explicou, muito bem explicada aqui para todos nós, né? Complexidade do ambiente, falamos de nuvem, né? Aí tem o legado, ambientes híbridos, 1000 devices ali para gerenciar e proteger, né? Como é que você monitora tantas vulnerabilidades nesses endpoints, né? O que é mais desafiador para você? E se você quiser responder a provocação do Rodrigo, né? O que vocês toleravam no passado, que vai tolerar hoje, fica aí no ar também para você. Essa da tolerância é algo bem interessante, né? Vai lá na ferida. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar debatendo com os amigos aqui. Sempre a discussão vai sempre, não vou dizer para um nível mais alto, uma provocação mais alta, né? Que torna bastante interessante. Mas, no meu caso, pensa numa situação que o home office não era nem discutido. Então, assim, a gente não discutia home office. Não tem. Você eventualmente trabalhava de casa, não tinha, né, notebook para todo mundo, por exemplo. Então, só algumas pessoas tinham, e trabalhar em casa já era não era uma realidade. Então, eu tive aí uma sorte / benefício que no momento desse boom, eu né, sou o gerente de segurança e estava interino com infraestrutura. Então, minha capacidade de trabalhar, né, os cenários de segurança praticamente triplicaram, porque eu peguei todo o time de infra e falei, cara, beleza,
para tudo que é subida de infraestrutura, melhoria, etc., e vamos focar em fazer o mínimo para botar as pessoas em casa com segurança. Então, eu tive esse benefício, mas, ao mesmo tempo, eu tive o desafio de subir infraestrutura para as pessoas acessarem remotamente, né? Os desktops em nuvem e por aí vai. Trabalho triplicado, eu diria. Porque você não? começa assim, né? Porque em teoria, né, você fala assim, ó, o problema de disponibilidade é do outro, ele vai vir com uma regra, eu vou falar o que pode e o que não pode, e por aí vai, mas nesse caso não, eu tenho que falar, cara, beleza, o que eu entrego como sendo seguro, né, e tomar essa decisão. Então foi um benefício e foi um desafio bastante interessante. Então a gente teve que adotar premissas, assim, olha, BIOD era algo indiscutível. Tem uma linha na política que diz BIOD não é possível. Só consigo habilitar MFA com BIOD, porque não tem telefone para todo mundo. E aí? Então a gente conseguiu trazer algumas discussões bastante interessantes que esbarravam. Às vezes uma área A, uma área B, não é interessante para ela ter isso. E a gente falou, olha, a companhia tem risco. O que a gente vai fazer? E decisões que levariam alguns meses ou até anos, foram decididos em horas, minutos ali, não faz, não faz, e por aí vai. Então, a gente teve que expandir e pensar fora da caixa, né, uma estratégia que deu super certo é, cara, foca na identidade, né, e vamos correr atrás do dispositivo em paralelo. Então, vamos focar na identidade, vamos levar o nosso nível de maturidade de identidade o mais alto possível, né, e aí depois a gente traz a reboque, um segundo time veio trabalhando em paralelo, trazendo a reboque todas essas questões dos dispositivos, né? E aí fomos colocando camadas, né? Vamos dizer, mini infraestruturas de segurança em cada dispositivo, aquilo que é corporativo, e começa a clarear um pouco mais as coisas. Né? Nosso grande desafio é visibilidade, a gente não vai ver tudo, então a gente escolhe colocar ali situações baseadas em risco, para poder focar no que importa. Além disso, você não consegue pessoas no mesmo nível e mesma velocidade que tudo isso acontece, esse ecossistema muda, então teve também essa questão que é muito grave para todo mundo, né? E por último, dando, né, uma análise num contexto total, hoje a gente esbarra em situações como, olha, contratar pessoas em teletrabalho virou uma realidade. Como é que eu entrego lá um notebook para esse cara numa outra cidade, sendo que eu preciso que primeiro ele logue na minha rede, para que depois ele logue em cache? Então, cada vez mais a gente vem agora, a gente vai conseguindo resolver problemas, novos cenários vão aparecendo, e é isso que faz ser interessante trabalhar com segurança. Sempre com fortes emoções, eu diria. O legal é que assim, a gente vai falando, vai colocando os pontos, e aí você consegue ver no rosto de cada um, caraca, cara, eu passei por isso também, eu sei como é que é, puxa, doeu. Ricardo, né? O Ricardo tá ali. O Ricardo tá aqui assim, eu tô assim, puxa, legal, fomos bem, né? Então... Compactua da sua dor, né, Ricardo? Total. Mas assim, eu sempre faço uma provocação quando a gente fala em gestão de endpoint, principalmente agora na pandemia, quantos aproveitaram a greve dos caminhoneiros para pensar nisso? Porque foi uma prévia, né? Sim. Então, eu sempre coloco essa pergunta como um desafio, né? Está preparado para ter algo como... Agora já coloca, né? Você está preparado para ter um cenário de pandemia também? Então, a gente vai adicionando algumas perguntas ali, conforme a gente vai vivenciando os cenários de complexidade. Mas eu gostei muito do que você falou, né? No foco da identidade. Né? Foca primeiro no acesso, na identidade da pessoa e deixa para um segundo momento ali a proteção do endpoint, que eu achei muito interessante também, essa sua colocação. Muito obrigada. Se vocês quiserem pedir palavra também, fiquem à vontade, mas vou chamar aqui para a nossa mesa também o Fernando Malta, que o Fernando ele é CISO, tem uma vasta experiência em cybersecurity, em diversos segmentos de negócio. Boa tarde, Fernando, tudo bem com você? Prazer te receber aqui. Oi, boa tarde, Leia, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, viu? Prazer é nosso estar aqui com você. E você já ouviu aí muitos elementos para a gente comentar, mas também vou adicionar uma pitada que te pergunta também para você, né? Como engajar
essas diferentes equipes nessa nova abordagem de segurança, né, de gestão, de proteção desses endpoints. A gente sabe que, né, a gente conversa muita coisa, mas sempre a gente foca ali também na conscientização, no usuário, mas é possível para você também, né, unir linguagens e visões diferentes, falar, né, é mais fácil às vezes falar para o board, é mais fácil falar para quem já está dentro da segurança do que para quem está na ponta. Comenta um pouquinho esses pontos e se você quiser comentar os pontos colocados aqui, responder a provocação do Rodrigo, né, se você vai tolerar o que era tolerado no passado vai ser tolerado hoje, vamos ver. Eu acho que até ia começar por esse ponto, porque eu não vejo assim... Acho que antes a gente falava que a gente tolerava, mas é porque, na verdade, talvez a gente sabe que existem outras camadas de proteção quando você está dentro da empresa, né? Então, você tem lá, se falha lá, sei lá, um antivírus, falha um patch, mas aí você sabe que você está para trás de uma rede segregada, você tem firewall, você tem N outros controles que podem ajudar nisso aí. E como a gente já falou várias vezes aqui, assim, se antes já não existia perímetro, ele acabou completamente mesmo na pandemia. E um ponto importante que acho que foi o próprio Rodrigo que comentou, você está trabalhando em casa, você está numa rede da sua casa com o seu dispositivo IoT, que também pode ter uma vulnerabilidade, com a sua câmera de CFTV, que às vezes a senha mais comum para a câmera de CFTV é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A pessoa compra lá na Santa Efigênia, né, aqui em São Paulo, instala em casa lá, babá, não sei o quê, e ninguém mexe, ninguém se preocupa em dar uma proteção, atualizar o firmware de equipamento, esquece. Fica com a mesma senha por 5 anos, pelo menos. Fica, até o equipamento, você tem que trocar ele e colocar outro com a mesma senha. Mas, então, assim, se você tem esse tipo de situação, né, em casa, então você tá levando a vulnerabilidade também, pode levar até para sua rede corporativa, né? Então, quando você está na VPN, se não for bem configurado, split tunneling e tal, algumas coisas assim, você acaba levando isso lá para a rede da empresa. Então, o controle lá do endpoint acaba sendo ainda mais importante, né? Porque você eliminou algumas camadas que estavam dentro do seu controle físico, certo? Lá dentro da companhia, para algo que você não tem sequer conhecimento do que está acontecendo na casa da pessoa, do colaborador que está trabalhando lá em home office, né? Você como gestor de segurança, talvez, né? Então, o pessoal falou muito também, do controle dos ativos. A gente consegue ver, no máximo, aquele equipamento que está lá, que a gente entregou para ele trabalhar, ou talvez se ele estiver usando um BioD, mas a gente tem uma visão limitada daquilo ali, a gente não vai ter a visão do todo. Como é que você vai se proteger contra aquilo que você não sabe? É bem complicado, E voltando lá para o endpoint, para o engajamento, uma coisa que, assim, parece coisa de nerd, né? Mas como diz lá o tio Ben, grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, assim, você vai trabalhar em casa, mas, cara, você vai trabalhar, mas tem que deixar a máquina ligada, você tem que obedecer. O dia que a gente falar, vai receber um e-mail que você, hoje deixa sua máquina ligada, porque nós vamos atualizar o XPTO, deixa. Tem as campanhas de phishing, faça as campanhas, nós vamos monitorar, nós vamos fazer, nós vamos testar, nós precisamos do seu apoio. Tenta não instalar joguinho, tenta não fazer nada errado, siga as políticas da companhia, aquilo que você já fazia lá dentro da empresa, você deve continuar fazendo aqui também, você deve continuar. Porque a gente sabe que uma vez ou outra, um GPO não baixa alguma coisa e dá algo errado, o cara tem um acesso que não deve, pode fazer algo que não é permitido. Então, mesmo na companhia, né, tem certos níveis que é liberado algumas coisas a mais, mas não quer dizer que é liberado que é para você usar. É liberado, às vezes, por alguma necessidade específica, mas que, obviamente, pela tecnologia você tem acesso a outras coisas, mas você não deve. Então, você né? Aí é onde a gente vai na parte de política, né? Então, assim, se você não pode tecnicamente restringir, fazer algum controle, você parte para o lado política. Na casa da pessoa é a mesma coisa, entendeu? Então, se a empresa identificar algo que não deve, ou se ele fez algo que não deve, ele também vai ser responsabilizado por aquilo. Exato. Né? A gente também tem que estar sempre deixando isso na mente das pessoas para que elas não se sintam, entre aspas, soltas ali, né? Acha que ninguém está olhando porque está em casa, tudo bem. Não é bem assim, isso tem que trabalhar muito, então aí é muita comunicação. As campanhas de segurança tiveram que mudar muito para esse modelo aí do home office, porque aquele modelo tradicional que a gente fazia mais lá,
dentro de casa, é muito mais intenso aqui, tem que ter muito mais webinar, tem que ser muito mais contínuo, não dá para você falar com a empresa a cada 3, 6, uma vez por ano, às vezes, a campanha anual de segurança, não adianta, não é mais anual. Não é anual, você tem que fazer toda semana, mensal, você tem que mandar talvez. mensal, semanal, você manda um teaser, você manda alguma coisa, porque senão as pessoas vão naturalmente esquecendo isso daí, né? Naturalmente elas vão deixando de lado esses cuidados e a gente não pode. E uma coisa também, reforçar. E quando eu falo também de engajamento, eu não estou falando só também do cara lá na ponta trabalhando, mas as equipes de TI também tem que estar bem alinhadas, porque uma coisa que eu sempre comento, né? É muito importante fazer o básico bem feito. E nunca fazer o básico bem feito foi tão importante como nesse momento. Porque tudo aquilo que a gente já falou há décadas aqui, é atualizar o patch, é atualizar o antivírus. Agora é o momento mais importante desse básico estar bem redondinho, estar funcionando, né? É a hora de você ser mais chato ainda, de você ser mais criterioso ainda junto às áreas, junto aos times, para fazer acontecer as atualizações, rodar, ter a visibilidade do que está, o máximo possível do que está acontecendo, porque sem esse básico não adianta você VPN XPTO, antivírus Next Generation, Firewall Next Generation, não sei o que na cloud, se você sequer atualiza sua maquininha. Não adianta. Então agora acho que é um momento onde isso se tornou muito latente, está muito mais visível. Agora talvez parte do board começa a perguntar para você, poxa, mas como é que tá as minhas atualizações agora? Pô, você nunca me perguntou isso? Você nunca quis ver um relatório que eu gerei? Agora ele pergunta, né? Mas como é que tá? O pessoal tá atualizando, tá deixando as máquinas ligadas à noite, fora do horário, para não impactar link e tal. Então agora a gente está começando a ter isso daí. Olha que coisa, depois de décadas aí, né? Anos batalhando com certas coisas, algumas coisas começam a aparecer, surgir e são boas. Para tudo tem um lado bom da história, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem que ser pelo menos otimista nesse ponto, né? De identificar o que está acontecendo de bom, né? Infelizmente tem muita coisa ruim, mas aproveitar o que está acontecendo de bom para melhorar, elevar o nível de maturidade, talvez, né? De segurança das áreas, das empresas, né? Para uma discussão um pouco mais profunda, né? Com a alta gestão e manter assim programas mais rígidos e de fato que são mais relevantes para o dia a dia de todo mundo, né? Muito bom, muito bacana, Fernando, muito bem pontuado. Renan pediu a palavra, Rodrigo também. Olha, já tem direito à réplica. Renan, por favor. Não, é só para contribuir com a questão do engajamento, é que não só o engajamento nesse cenário das pessoas em casa, mas o engajamento da volta. Porque as pessoas esqueceram as políticas, né, de como se trabalhar no escritório, por exemplo, as empresas que estão voltando. Então, é um desafio lembrar, olha, você estava num cenário, mas você tem um outro aqui que ele é um pouquinho diferente do que você estava fazendo. Ou durante esse percurso, camadas e controles vão sendo adicionados, que você vai ali tirando algumas coisas que o cara tem, e você vai falando, olha, peraí, você está trabalhando, você está em casa, mas você ainda está aí trabalhando. Né? Então, tem essa situação também de você estar sempre relembrando a ele que, olha, apesar de você estar em casa, essas políticas que valiam no escritório continuam valendo em casa. Você não pode fazer A, você não pode fazer A, você não pode fazer B, C, e por aí vai. Lembrando então, que não só que você está em casa, né? Não é só que está em casa, é festa agora, né? Não isso, exatamente. Então, assim, como eu não me lembro quem falou do joguinho. Cara, não adianta você abrir um chamado com o Service Desk pedindo para instalar um joguinho, só porque você está em casa. Então, o Ricardo já está assim, acredite, tem um pouco isso. E aí, as pessoas no retorno, elas não, peraí, eu quero fazer A, eu quero fazer B, que antes não conseguia. E é a pergunta que a gente sempre faz assim, o que mudou de março de 2020 para abril de 2021? O que mudou no seu dia a dia de trabalho para você questionar ou mudar o seu comportamento? A gente hoje usa muita coisa baseada em comportamento para poder justificar isso. Né? Muito bem. Rodrigo, você queria comentar alguma coisa? Porque o Ricardo também já está aqui na fila. Na verdade, eu ia trazer a pergunta bomba, né? Falando um pouco aqui, eu sempre toquei o time de resposta de incidente, né? A gente chegar nessa posição de gerente da defesa como um todo, mas
a gente está falando de endpoint. Eu julgo, e aí também queria a opinião aí do Alisson, do Antônio, né? Qual a tecnologia que passou a ser básica de hoje em diante, né? Não sei se vocês viram, saiu um estudo recente do Gartner, apontando que a gente só tem 40% de EDR nos endpoints. E aí, aquela discussão, EDR ou antivírus, são complementares? Como é que você vai viver nesse cenário sem fazer telemetria? Né? A gente fala muito de Zero Trust, está falando muito de SaaS, mas como a gente falou do básico bem feito, como você vai conviver sem telemetria? Vai dar tempo de você atualizar uma pattern de antivírus? Ou é muito melhor você identificar um processo esquisito e fazer um bloqueio autônomo? Né? Então, nesse ambiente, o EDR passou a ser mandatório, passou a ser básico bem feito. E aí tem a questão, as máquinas, até bem pouco tempo atrás, notebook era um recurso bem limitado, como o Renan falou, eram para algumas pessoas, posições gerenciais, alguém que estava muito fora da empresa. Os notebooks, o parque está atualizado, tem demanda no mercado para atender mais um agente de segurança na estação. Como que os times estão preparados para responder os incidentes? Né? Como é que você vai botar isso numa cadeia de resposta de incidente, correlacionando isso com o framework MITRE? Então, eu queria ouvir um pouco do pessoal que, no nosso caso, a gente fez um deploy gigantesco ainda no ano passado de EDR. Né? A gente julgou que era fundamental para a gente conseguir sobreviver. Né? O nosso diretor fala muito dessa carnificina, desses ataques que estão acontecendo. Né? A indústria de energia, então, no ano passado foi muito atacada. Né? Então, como que a gente sobrevive nessa carnificina sem um endpoint um pouco mais robusto, sem visibilidade, né? Exato. Boa pergunta. Essa bomba que eu queria soltar. Nossa, uma super bomba. Eu só queria, antes do Alisson responder, Castro, você quer complementar alguma coisa? A gente toca para o Alisson responder. Eu acho que, assim... Quer complementar a pergunta também? Não, na verdade, assim, eu só queria colocar aqui, a gente, quando começou a pandemia, ou quando a gente estava no meio da pandemia, a gente estava falando do novo normal. A gente, em segurança, a gente tem o novo básico. Né? Então, assim, a gente passou por várias visões aqui, né? E em todas elas a gente falou do que era normal a gente ter e do que não é mais tolerável a gente ter. Então, no setor industrial, a gente se acostumava ou estava acostumado a não ter uma visibilidade total do nosso parque. Eu trabalhei na indústria, eu sei bem o que é isso, esse apartado, sabe, entre áreas. Você estava acostumado a não ter BYOD, ou você não ter trabalho remoto, e estava tudo bem, e a gente vivia dentro dessa premissa de segurança mais fechada em escritório. Você estava acostumado a fazer uma campanha anual de conscientização, e agora você tem que falar o tempo todo. Então, assim, o que acontece é que agora você tem o novo básico. O novo básico, ele tem que entender um novo jeito de se trabalhar. E o novo jeito de se trabalhar eu trabalho de qualquer lugar, dentro de uma rede que está conectada, como o Rodrigo colocou, junto com a minha fechadura digital, junto com, sei lá, o equipamento que eu comprei no AliExpress e que, se Deus quiser, vai ter uma atualização de firmware, porque se pá, é o mesmo firmware para todos os fabricantes, sabe? 6 fabricantes diferentes, é o mesmo firmware, e todos eles com a mesma vulnerabilidade, sabe? Então, assim, a gente tem um novo básico em segurança, sabe? Essa que é a grande questão. E, obviamente, a gente, dentro desse novo básico, a gente tem que pensar o passo adiante. Cara, a gente vai trabalhar no antivírus, a gente vai trabalhar na EDR. Aqui a gente está conversando ainda uma etapa anterior, né? Eu reconheço o meu parque todo hoje ou não? Eu tenho visibilidade do meu parque todo ou não, sabe? Então, assim, a gente ainda está, de repente, um passo anterior, mas a gente tem que evoluir rápido, porque não tem volta esse movimento. Com certeza. Alisson, meu Deus, muitas questões aí. Muitas. Olha, temos mais 2 horas para esse debate para a gente responder. Não, eu acho assim, o que é comum, acho que entre todos aqui que comentaram até agora, visibilidade. Se você já tinha um problema de visibilidade antes da pandemia, se já era difícil manter um inventário atualizado antes da pandemia, agora é muito mais difícil.
né? É por isso que você precisa de ferramentas que consigam, funcionam, te dão um inventário, independente de onde o endpoint está, de onde o usuário está. Né? Então, um exemplo, a gente está conversando com um banco no Brasil hoje, que tem cerca de 5 mil agências. Eles reportaram para a gente que eles perderam a capacidade de aplicar patches quando as máquinas saíram da rede interna. Então, se eles só conseguem aplicar o patch nessas máquinas quando eles estão conectados na VPN. E quando conecta muitos usuários da VPN, derruba a VPN. Então, isso é o problema que, para a Tanium, abriu muitas portas, porque a nossa tecnologia já foi arquitetada de uma forma que não importa onde o endpoint esteja. Seja alguém trabalhando de casa, trabalhando de uma cafeteria, a Tanium ela dá essa visibilidade do endpoint. Então, a gente consegue fazer um inventário em tempo real da máquina. Então, uma das habilidades que a Tanium tem é de te dar visibilidade em poucos segundos do que está acontecendo naquele endpoint. Né? Então, eu já sei, se alguém trabalhando de casa tentar executar algo malicioso, a ferramenta de EDR da Tanium, que faz parte do nosso agente, consegue gerar um alerta. Aqui, independente de onde o endpoint esteja. Como a Tanium ele é um agente, é uma plataforma, a gente também consegue aplicar o patch. Não importa se o usuário está trabalhando dentro da rede corporativa ou fora da rede. Então, tendo aquele mesmo agente que faz o EDR, também consegue fazer a aplicação do patch. Esse mesmo agente que a gente faz a aplicação do patch é aquele que gera o relatório de vulnerabilidade da máquina. Então, a Tanium acredita que as empresas precisam de uma plataforma. Não precisa instalar um agente sobre outro agente, sobre o outro agente. Isso gera uma complexidade enorme que é muito difícil de manter. Outra coisa é que gera uma desconexão entre as ferramentas. Então, você vai ter, muitas vezes, um time de operações gerando um relatório que não bate nada com o que o pessoal de segurança está vendo. Então, você vai ver lá um relatório que está dizendo que a máquina já foi atualizada e o time de segurança está com outro relatório dizendo que ainda está com um zero-day exploit na máquina. E aí você vai ficar naquela briga. Não atualizou, não atualizou. Isso gera uma perda enorme de tempo, e tempo é dinheiro. Né? Com certeza. Então, com a Tanium, a gente criou uma ferramenta com um único agente que abrange toda essa área, tanto da área de segurança quanto a área de operações. Então, você vai ter uma ferramenta de inventário? Vai ter uma ferramenta de inventário. Importa se o usuário está ou não dentro de casa? Não importa. Você não pode esperar pelo melhor. Você não pode aplicar uma política, criar uma política, só porque você não tem um controle técnico da máquina que está fora da tua rede. Você tem que te trazer esses controles técnicos para manter a visibilidade e o controle daquele endpoint, e não importa onde ele esteja. É nisso que a Tanium está ajudando e abriu muitas portas para a gente por causa desses problemas, que são muito comuns, né? Agora, a gente falou de identidade. Identidade não é só do usuário, é também da máquina. Você tem que ter a identidade da máquina. Se alguém está tentando, se aquele usuário está acessando o teu sistema, mas está vindo de uma máquina vulnerável, com antivírus desatualizado, você tem que barrar. Você tem que ter controle sobre aquele endpoint antes de liberar. Não importa só o usuário sem bater, o two-factor authentication funcionar, você tem que também ver de onde ele está conectando. Qual que é a situação daquele endpoint antes dele conectar. Então, é aquilo que a gente estava falando, a identidade do endpoint e do usuário. É o que se fala muito agora, depois da pandemia, o Zero Trust. Você não pode confiar mais na máquina, nem no usuário. Tem que validar tudo. Então, a Tanium também, ela suporta esse tipo de arquitetura. Como? A Tanium, ela tem visibilidade do endpoint, mas a gente vê também todos os outros agentes que possam estar rodando naquela máquina. Então, se você não está usando um EDR da Tanium, está usando um outro EDR, a gente consegue validar para você, através dessa integração de Zero Trust, se aquele EDR está funcionando ou não. E aí, barrar ou não um acesso, né? Outra coisa que é muito importante na Tanium é a unificação dos times, né? Então, acontece muito isso, de time de segurança falar inglês e o time de operações falar outra língua. E aí, uma briga. Na Tanium, como é uma ferramenta, uma plataforma que, com um único agente, a gente consegue controlar tanto patching, quanto o inventário, como o scan de vulnerabilidade, quanto o scan de patches que estão faltando, ou até alertas de EDR, né? O antivírus normal também morreu. Né? Você precisa saber o comportamento do usuário. Não é normal para um usuário começar a executar alguns comandos que um usuário comum não executaria. Aquilo pode ser um sinal de que existe uma invasão em curso. Então, tendo uma ferramenta que te dá esse tipo de visibilidade,
E não importa onde esse endpoint esteja, é o que as organizações precisam procurar agora. Se você não tem uma ferramenta que funciona dessa forma, você tem um problema. Mais cedo ou mais tarde esse problema vai aparecer na sua rede, da forma que, a hora que o pessoal voltar de casa, vai aparecer esse problema de vulnerabilidade, até lá já tem algum vírus rodando na máquina, ou já tem alguém que tem o controle daquela máquina. Aí você vai trazer aquilo dentro da sua rede e só vai ter visibilidade a hora que eles voltarem, né? Se eu já tenho acesso à sua máquina, eu já posso muito bem saber quais sistemas você está acessando. E se você não valida a identidade do endpoint, alguém pode usar a identidade do usuário para acessar o seu sistema. Né? Muito bom. Obrigado, Alisson. Acredito que tenha respondido, Rodrigo, a sua questão, mas também, por favor, traga mais questões e provocações aqui. Você tem direito à tréplica. Não, perfeito. É o caminho, né? Se a gente pegar para olhar o evento da SolarWinds aí, que aconteceu no ano passado, né, foi exatamente isso que aconteceu. A gente tinha uns times, né, exatamente o que o Alisson falou. A ferramenta de EDR pegou, mas a identidade estava vinculada à proteção de e-mail. O time de operação conseguiu mitigar, porque uma grande complexidade de você trazer um EDR, você integrar as plataformas e permitir que essas máquinas acessem seu ambiente, né, agora no novo básico de segurança, como o Castro comentou, né? Essa nova tolerância, essa barra que a gente teve que subir por necessidade da pandemia, a barra subiu. Exato. Então, dentro desse novo limiar que a gente tem de tolerância, os times, tanto de segurança quanto de operação, precisam falar a mesma língua. Né? A visibilidade integrada tem que acontecer. Se não acontece o que aconteceu. O EDR da SolarWinds detectou a ameaça em tempo real. Só que o EDR hoje ele é muito utilizado no pós-evento. Né? No pós-evento, o leite está derramado, meu amigo. Sim. Você já foi comprometido, toda a sua supply chain já acabou afetada e a gente viu o tamanho do estrago da SolarWinds. Né? Então, a NPD já está batendo na porta. A NPD já está batendo na porta, o pessoal já está coçando a mão da multa, né? A multa já está ali, o cifrão, né? Ali que nem o pica-pau, o cifrão rodando. Exato. Né? Mas é bem isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. Inclusive, temos muitas perguntas aqui da plateia, daqui a pouco eu trago todas elas, não sei se eu vou conseguir trazer todas, mas eu tenho uma pergunta aqui para a Daniela, também voltando um pouquinho do que a gente está conversando, né? O básico da segurança, que tem que entender esse momento, como a gente estava falando, e o Ricardo pontuou muito bem, e o Rodrigo também. Para você, o que não é mais tolerável nesse momento, Daniela? Leia, para a gente, o que não é mais tolerável é o usuário não entender esse novo normal também, né? Porque, como os outros colegas comentaram aqui, a questão de conscientização, ela deixou de ser aquela coisa de, uma vez por ano eu tenho um treinamento obrigatório, eu executo, check, né? Era mais para cumprir tabela. E hoje a gente tenta associar as situações que acontecem, né? A questão do SolarWinds, acho que é muito mais técnico, mas também trazer para a realidade das pessoas o que poderia acontecer com você, exercícios, né? Se você fizesse tal ação, não só pensando em sistemas corporativos, né? Um outro colega comentou aqui, eu não recordo o nome, de eu quero instalar um joguinho, mas às vezes a gente se depara com outras situações que não é um joguinho, como, por exemplo, eu preciso instalar uma impressora pessoal num computador corporativo, que lá no passado, no escritório, a gente bloqueava através de GPO, através de controle de identidade, né, gerenciamento de acesso. E hoje, a gente tem que suportar essas pessoas, né, o negócio de uma outra forma. Então, a gente procura associar situações do dia a dia, que podem afetar não só a companhia, como o colaborador, trazendo situações, né, que acontecem. Então, assim, acho que o que a gente não pode tolerar hoje em dia, baseado nas inúmeras tentativas que a gente tem feito de conscientizar cada colaborador sobre o seu papel e responsabilidade dentro da companhia, é alegar a ignorância no assunto, no tema, né? Eu acho que estamos todos quase todos digitais, né? Então, todo mundo trabalhando de casa, todo mundo sabendo do que está acontecendo na mídia, todo mundo sabendo o que é LGPD, o que ela prevê, todo mundo ouvindo sobre os vazamentos, ouvindo sobre o caos que a gente está vivendo nesse período de pandemia. Então, assim, não é tolerável
falar que não sabe sobre o assunto e que talvez foi um descuido, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que temos que trazer essas pessoas para dentro da realidade, fazer com que eles entendam que não adianta você colocar a ferramenta, não adianta você colocar bloqueios, sistemas, se você não tem um comportamento seguro por parte do usuário final. Uma responsabilidade compartilhada ali, né? Exatamente. Trazê-los para dentro, né? Da importância. Exato. Para eles entenderem qual que é o risco que aquilo pode trazer para a companhia, caso ele negligencie qualquer um das instruções ou daquilo que a companhia está compartilhando com eles. Muito bem. Renan, nossa, olha, você já pediu a palavra e eu já ia passar uma pergunta para você. Você pode complementar o que a Daniela estava falando, né? E complementar o ponto, mas tem uma pergunta aqui do Vinícius Oliveira. Como endereçar novos projetos, sabendo que a proteção dos endpoints precisa também ser revisitada? Só complementando o que a Daniela colocou, um dos pontos que eu e os meus gestores chegamos à conclusão é que a gente não tolera mais também que o time trabalhe da forma que trabalhava. Então, a gente também os desafiou a pensar fora da caixa nesse novo cenário da impressora, por exemplo. Né? E isso envolve não só o time de segurança, a empresa como toda. A empresa antigamente não dava suporte a dispositivos pessoais. E aí? Não vai colocar a impressora, que às vezes é um processo para ela, né? A gente tem cenários de documentos que ainda tem que ser impressa, etc. Como é que se resolve isso? Então, também desafiar o time foi algo que a gente falou, olha, pessoal, a gente está num novo momento, a gente está se reinventando junto, nós estamos aprendendo, vocês também, então a gente precisa sempre nos questionar em alguns momentos. Sobre a pergunta, é um tanto quanto mais do mesmo para a gente, porque é uma infinidade de projetos que você tem que fazer em segurança a todo tempo, apoiar o negócio, não pode deixar, e normalmente é prioritário, e ter que continuar ali a sua escalada de melhoria contínua. Então, aqui eu segrego bem essas duas vertentes, então tem a galera que apoia os projetos, tem a galera que trabalha somente na nossa manutenção, né, no nosso ciclo de melhoria e priorizar risco. Então, é sempre olhar o risco, priorizá-lo e atacar aquele projeto. Eventualmente, a gente vai ter uma carteira aí de 3, 4 projetos complexos rodando em segurança, em paralelo a outros tantos na companhia, e casar essas janelas de mudança talvez é o maior desafio do que executar os projetos. Porque você vai ter um momento que você vai ter que parar a companhia para fazer um determinado atualização, implementação e etc. E tem os projetos de negócio já acordados com os nossos clientes e parceiros e a gente tem que fazer acontecer. Então, eu colocaria a janela de implantação, teste, etc., sendo muito mais complexa do que a janela, do que priorizar e até endereçar novos projetos com tantas outras coisas e melhorias acontecendo ao mesmo tempo. Muito bom. Bacana, obrigada, Renan. Pessoal, o debate agora está bem mais solto, vocês podem complementar, pedir réplica, tréplica, levantar a mão, por favor. Temos aqui mais uma pergunta do Carlos Fonseca. Carlos, eu vou endereçar essa pergunta para o Antônio. Antônio, você já tem muitos elementos aqui para complementar. E a pergunta do Carlos também está endereçada a vocês, que a gente chama dos universitários, os nossos parceiros que podem nos ajudar nessas perguntas mais complexas. O que vocês acham das tecnologias em SaaS para os endpoints como EDR, e se vocês acham que levar essa segurança para a nuvem pode afetar de algum modo a infraestrutura local? Essa é só vocês mesmos que conseguem responder. Alisson, depois se quiser complementar também, fique à vontade. Na minha opinião, esse tipo de questionamento vai depender de como a empresa está estruturada, quão aberta ela está para adotar uma tecnologia SaaS, né, para um assunto tão sensitivo, tão delicado. Então, tanto é que você vê no mercado soluções para EDR, tanto modelo SaaS quanto on-premise.
ou seja, você instala na infraestrutura local da empresa. Então, a minha resposta vai nessa linha. Não tem existem vantagens e desvantagens para cada modelo. Tá? Usualmente, o pessoal de governo, eles preferem trabalhar ter a solução localmente, a própria infraestrutura, do que colocar em cloud, em nuvem. Né? Então, e depende muito da flexibilidade das políticas de segurança que a empresa tem para esse tipo de solução. Então, bacana. Muito bem. Rodrigo já levantou a mão, por favor, responda aqui. Dá um help aí para o nosso amigo Carlos Fonseca. Só para complementar os números, né? Esse estudo que eu li do Gartner, né, que saiu anteontem, fiz dever de casa aqui para participar. Adoro esses números. 60% de todas as implementações já consideram SaaS e 95% das novas implementações de EDR já estão como SaaS, ou seja, usar a computação de nuvem, né? Se a gente pensar no paradigma in-house, né? Na teoria, a telemetria não tem muita novidade, né? Se você tiver um CIEM para coletar essas informações e correlacionar, basicamente é isso que o EDR está fazendo. Ele coleta um volume inacreditável de informações, de processos, de dump de memória, de coisas que estão acontecendo para prevenir justamente esses ataques fireless, prevenir ataques baseados em comportamento e correlaciona isso tudo no poder de computação dos grandes data centers de nuvem. Né? Na teoria, você pode botar o seu CIEM lá, correlacionar todos esses dados, você vai ter a mesma resposta, você vai ter a mesma eficiência, você vai ter a mesma celeridade. Improvável, né? E a gente está falando de metadados de ataque. Então, não tem informação crítica ali, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Acho que as organizações, né, como o Antônio disse, ainda tem uma resistência muito grande com relação à adoção de nuvem, especialmente no governo, né? Aqui, sendo uma empresa de economia mista, a gente teve que nadar contra essa maré. Ainda bem que a gente está conseguindo, né? A Petrobras, com essa nova diretoria, está trazendo a transformação digital, o cloud first, com uma força jamais antes vista. Então, é um dia após o outro, é uma jornada, mas assim, é um caminho sem volta. A gente não consegue fazer isso com a mesma performance, isso não é core business da gente, né? De ninguém. Você Exato. tem que jogar isso para o site. Muito bem. Alisson, você quer complementar essa questão? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que esse modelo como serviço é a direção que a maioria das empresas estão indo agora, né? Algumas ainda têm uma certa resistência, mas é a tendência, né? Por que você instala um serviço on-premise? Quando você instala aquele serviço on-premise, você também é responsável pela infraestrutura daquele serviço. Então, por que o teu time de segurança tem que se preocupar com a infraestrutura que está rodando a sua ferramenta EDR, né? O que te traz valor não é a infraestrutura, manter aquele serviço rodando. É o que aquela ferramenta te traz, as informações, os dados que aquela ferramenta te traz. Então, um modelo como serviço, ele cria uma abstração de toda essa infraestrutura para você. Você só consome, ou se for uma ferramenta de patching, como a Tanium rodando na nuvem, você só aplica, você só se preocupa em aplicar o patch, né? Então, a gente tem também o nosso modelo como serviço, que é o Tanium como serviço, ele roda na nuvem, você só se preocupa em instalar o agente. Você se instala o agente, aí vai ter o EDR na Tanium rodando na nuvem, vai ter a ferramenta de patch rodando na nuvem, vai ter a ferramenta de vulnerabilidade, tudo isso com um único agente, né? É uma plataforma. E você não se preocupa em nada mais. Agora tem outras ferramentas que você precisa instalar, por exemplo, se você tem 5.000 agências diferentes, você tem que instalar lá um relay server, um proxy, um cache em cada máquina. Esses são pontos de falhas que quando você mantém a sua infraestrutura, você vai ter problema, né? Então, mudando para um modelo de nuvem, onde você só se preocupa com o teu use case, que é onde você tem valor, a empresa tem muito mais a ganhar. Muito bem. Fernando, você pediu a palavra? Sim, eu só queria adicionar um pouquinho aqui, até
falando de cloud de novo, porque assim, a gente já escuta falar de Tem cloud como, assim, né? há 5, 7 anos. Cloud vai ficar sempre nos nossos... Cloud e conscientização, gente, são os pontos que a gente vai discutir muito ainda aqui. Vai. Mas é engraçado que assim, a gente escuta falar de cloud há muito tempo, não é? E parece que é sempre algo novo, e não é, algo que existe há muito tempo. Acho que a diferença é que agora... independente do modelo, se é SaaS, IaaS ou qualquer outro, acho que a coisa está muito mais viável, né? Então, acho que hoje está muito mais fácil das companhias justificarem, primeiro financeiramente, que um movimento para a cloud vai trazer retorno muito mais rápido do que no passado, do que há 5 anos atrás, como todo mundo falou que cloud era futuro. Agora já não é mais do que futuro, é um presente necessário. Não tem volta mais, uma vez que você vai voltar para o básico da segurança, como o Ricardo falou. Exatamente. Né? Faz parte do checklist do básico, a cloud. Exato. Talvez não para tudo, claro, mas para boa parte das ferramentas, soluções e dos modelos em cloud, sim, vai ser necessário e não tem volta. Tem um monte de solução aí que vocês estão falando que só funciona em cloud, não funciona on-premises mais. Então, as empresas precisam olhar um pouquinho mais para a mentalidade de que, olha, isso aqui, este é o novo básico de segurança mesmo, é assim que tem que ser feito e se preparar a estruturar e deixar essas discussões de se vou, se não vou. Não, você vai ter que ir em algum momento, não tem jeito. E quanto mais se demorar, pior é. Então, algo que já é o básico mesmo, como foi falado aí. É que nem como todos vocês falam, né? Não é se você vai sofrer um ataque, se você vai sofrer um incidente. Não, você vai. Então, só vai ser quando, né? É o quando que é a grande questão, né? Fica e como você vai responder, como você vai estar preparado para isso, né? Esse que exatamente, é o ponto. Exatamente. Temos mais aqui uma pergunta do Luiz Felipe. Quais são as boas práticas que vocês recomendam para garantir a disponibilidade e autenticidade com segurança para o acesso remoto? Quem pode ajudar nosso amigo Luiz Felipe nessa questão? Castro? Daniela? Ou a gente passa para os universitários? Assim, eu vou passar essa, porque eu sou do outro time, sabe, que recebe ticket para instalar jogo. Então... Sei. Muito bom. Antônio, você quer complementar? Você pode dizer a pergunta novamente, por favor? Quais são as boas práticas que vocês recomendam para garantir disponibilidade e autenticidade para o acesso remoto? Bom, vamos lá. Eu acho que eu gostaria de responder começando por um tema que a gente usa para a nossa vida pessoal, que a gente fala de higiene pessoal, né? Então, você se cuida, você toma um banho, você toma os cuidados necessários para preservar a sua saúde. E daqui para frente, falando sobre IT, a gente tem que começar a falar sobre higiene de IT, que começa com a parte de descoberta dos ativos e o inventário. Quando você parte por essa linha, você começa a fazer alguns questionamentos. Então, tipo assim, você não pode gerenciar aquilo que você não está vendo. É a primeira coisa. Então, quando você parte fazendo uma quebra desse questionamento, você tem que saber quantos ativos eu tenho na rede, onde que eles estão, e quais softwares que estão rodando nesses ativos, como eles estão sendo licenciados, como as máquinas nessa rede se relacionam entre si. Partindo desse ponto, você consegue ter mais subsídios para definir uma política de acesso remoto. Então, o meu ponto aqui você, conforme o pessoal já comentou anteriormente, o acesso remoto, nessa época de pandemia, de março do ano passado até hoje, ela teve que ser avançada em 10 anos, em 1 ano, porque ou era isso ou não era nada, né? As empresas não podiam parar, as pessoas tinham que trabalhar, então esse é o lado positivo. Obviamente que ao longo do caminho, eu estou do outro lado da mesa, mas
o pessoal que botou a mão na massa das corporações, eles tiveram que fazer um esforço sobrenatural para fazer adaptações e ajustes que foram surgindo ao longo do caminho. Então, eu acredito, depois de conversar com vários clientes aqui no mercado brasileiro, que o básico do acesso remoto já foi feito. Então, agora são ajustes que tendem a melhorar ao longo do tempo. Uhum. Voltando do básico de novo, o básico está sendo revisitado, não só o endpoint, o básico também. Né, Daniela? Você pediu a palavra, depois o Rodrigo na sequência, por favor. Só para complementar a parte do outro lado, né, que o Antônio falou, levando mais em consideração a questão da disponibilidade, né? Porque eu tenho que garantir toda essa parte de infraestrutura, garantir a segurança do ambiente, e também não posso esquecer do outro lado, que é a disponibilidade. Eu acho que o primeiro passo aqui é, da mesma forma que a gente tem que cuidar dos ativos físicos, propriamente dito, é a forma com que a gente gerencia esses usuários, esses acessos. Então, primeira coisa, né? Quem está acessando, segregando, que permissão esse usuário tem, de que forma que ele acessa, ele está através de uma VPN, ele usa um múltiplo fator de autenticação. Então, eu acho que a gente tem um checklist ali, que a gente analisa para ter a disponibilidade, ou seja, eu não vou bloquear para eu evitar o incidente, muito pelo contrário, eu tenho que garantir esse acesso, eu não posso impactar, né, o business, mas a gente está olhando, pelo menos, né, as boas práticas que a gente está executando cada vez mais tendo mais informações e garantindo segregação de acesso e revisão de acesso para aquele determinado usuário, não é que ele não pode acessar, mas ele tem permissão para aquilo, e qual é o comportamento dele, geralmente, dentro de determinada aplicação. E aí, se eu detecto algo anormal, vamos dizer assim, a gente tem que ter alguns controles ali, muitas vezes pode ser até reativo, mas com tempo de resposta rápido, para entender se ele realmente é ele dentro de determinada aplicação, né? Mas eu acho que a parte de gerenciamento de acesso é primordial. É fundamental. Concorda, Rodrigo? Totalmente, né? E para complementar, o que vai passar nesse acesso remoto? O que vai estar na VPN? Como é que você vai configurar seu split tunnel ali? Né? Serviço que você acessa direto na nuvem, você vai passar esse cara por dentro da VPN? E fora da VPN, como é que você vai configurar seu DNS? Todo mundo vai responder, né? Você vai botar uma solução de DNS seguro ali para o cara que estiver fora da rede não comprometer a máquina, né? Então a gente focou muito nisso, né? O que está ao redor desse acesso da VPN, né? O que está passando por fora? Quais são as políticas que a gente vai fazer o enforce, né? Para estar fora da VPN, obviamente vai desengargalar, né? Todo mundo aqui, obviamente, né? A gente está falando de grandes empresas, tem a questão do volume, né? Isso na Petrobras foi uma realidade, né? Nossa força de trabalho tem quase 100 mil pessoas. E a questão de performance ele é sempre avaliada, né? Então, vai passar tudo pela VPN. Então, esse crivo tem que ser feito com muito critério e com controles assim, robustos e auditáveis, né? Esse era o ponto que eu queria trazer. Muito bem. Pessoal, estamos aqui caminhando já para o final, temos mais aí uns 15 minutos. Obrigada pelas perguntas de vocês, acho que a gente está aqui trazendo todas elas para já respondendo boa parte. Tem pessoas aqui perguntando se vai ficar disponível. Sim, a gente grava e vai depois todas as nossas discussões, debates da TVD, vai tudo para o nosso canal no YouTube, você pode acessar lá, TV Decision no YouTube, tem tudo lá, inclusive de Security Leaders, enfim, nos prestigiem lá também, muito bom. Você pode ver toda essa turma, não só nesse debate, como em outros também, que a gente faz muitos debates aqui, quase que semanais na TVD. Alisson, uma pergunta aqui também para você sobre o futuro também, um pouquinho do... A Vitória Reis perguntou, o Luiz também complementou, sobre o futuro dos endpoints, né? Como é que a gente pode... Vamos aproveitar esse finalzinho agora para a gente também olhar um pouquinho para o futuro. A gente já falou, né, de revisitar o básico da segurança, né? A gente sabe que tem todos esses desafios de proteção dos endpoints, mas que eles são realidades dentro das empresas, né? Dentro das empresas, e é o novo normal, é a nova realidade das empresas, e a segurança vai precisar acompanhar tudo isso. Como é que você, né, que está vendo tem essa visão de vários clientes, que transita em muitos clientes, como é que você consegue manter esse equilíbrio entre segurança,
né, diante dessa variedade de dispositivos, variedades de acessos, políticas, como é que a gente pode pensar num novo modelo de segurança no endpoint daqui para frente? Vamos lá. Eu acho que a tendência daqui para frente é o Zero Trust. É você não confiar, você validar a identidade tanto do endpoint quanto do usuário. Essa é a tendência. Assumir o pior, sempre assumir o pior e fazer a validação quando há um acesso ao teu sistema interno, vai bloquear aquele acesso se a máquina está fora de compliance. Então, eu acho que esse é o futuro dos endpoints em questões de segurança. Então, fazer a implementação de uma arquitetura Zero Trust. Então, eu acho que eu estou vendo muito isso acontecendo em várias empresas, todas elas estão mudando a arquitetura para um modelo de Zero Trust. Outra coisa que a gente está vendo muito é a unificação das ferramentas, né? Então, se você tem 10 agentes diferentes, a gente está vendo aquilo sendo diminuído. Então, ou seja, simplificar, né? Você diz, essa gestão. Exatamente, fazer essa simplificação, né? Tá. Então, quando você teve essa mudança para o trabalho remoto, você tinha lá 10 agentes diferentes, esses 10 agentes diferentes pararam de responder porque agora estão fora da tua rede corporativa, né? Então, o que está acontecendo muito agora? É a unificação, a simplificação desses agentes. Então, você não precisa de Por que você precisa de uma ferramenta de DDR, de um antivírus, de uma ferramenta de patch, uma ferramenta de fazer scan de vulnerabilidade, uma ferramenta de deployment de software? Todas essas ferramentas são muito parecidas no que elas fazem, né? O que muda é o ponto qual os dados que aquela ferramenta traz. Uma ferramenta de patch sabe quais patches estão faltando. Uma ferramenta de vulnerabilidade vai te trazer praticamente a mesma informação, né? Exato. Base naquilo que está faltando ser instalado naquela máquina, né? Então, existe sim um movimento de unificação, né? Você não vai usar mais um agente em cima da sua máquina. Vai só aumentar a complexidade. Então, o que eu tenho visto muitos, os CISOs e os CTOs, eles estão tentando simplificar e colocar os times diferentes em harmonia. Como? Usando uma plataforma que te traga esses dados, o mesmo console, o mesmo agente te trazendo esse tipo de informação. E mantendo a visibilidade e o controle do endpoint, independente de onde a máquina esteja. Então, tem essa mudança, a gente já está vendo essa mudança, ficou muito antes da pandemia, mas agora ficou muito mais forte, né? Então, você tem lá a telemetria dos endpoints indo para a nuvem, mas e a questão do patch? Não é só isso que te importa, né? Depois que já aconteceu aquele evento, que foi detectado no DDR, já aconteceu. Mas e o que você poderia ter feito antes? Então, se você tem uma plataforma que te diz qual que é o risco daquela máquina, baseado no quais patches que estão faltando, quais softwares que não estão atualizados, você consegue remediar aquilo antes que o EDR seja necessário, entendeu? Se a sua máquina está fora da rede e você não consegue aplicar uma GPO, uma política, você tem que ter uma ferramenta que consiga te aplicar aquilo, independente se a máquina está falando com o seu domain controller ou não. Então, a Tânia, a gente acredita que isso é crítico hoje. E a gente traz todas essas funcionalidades dentro de um único agente na nossa plataforma. Fernando, para você, essa simplificação é complexa? Qual é o desafio? E o que você pode deixar aí de aprendizado também, já olhando para frente, né? Já sabendo que a gente tem essa realidade de endpoints, de muitos dispositivos, todo mundo trabalhando de casa, né? Ambientes híbridos. Muitas coisas para endereçar. Não, primeiro eu vou dizer assim, que eu concordo em gênero, número e grau que o Qualisson falou. Acho que esse mesmo é o futuro que a gente prevê aí. Assim, teve um salto muito grande, né, de segurança. O sarrafo subiu muito alto e muito rápido para a pandemia. As coisas foram... um simples MFA, por exemplo, não era sequer utilizado em muitas empresas e de um dia para a noite a gente teve que implantar MFA para todo mundo. Então, foi muita coisa que mudou muito rápido num nível muito alto. Agora, no momento que se estabilizou um pouco mais, é pensar no próximo passo e cuidar e otimizar o trabalho do dia a dia, melhorar o que está acontecendo aí.
Então, como falou da questão dos endpoints, né, unificar a gente, isso é fantástico, porque hoje é um desafio muito grande, né? Você tem N soluções que elas também se adaptaram, algumas muito rápido para poder atender essa demanda nova, então também cada um fez o seu jeitinho, cada fabricante, cada vendedor fez algo um pouco mais específico. Agora a gente tem que pensar um pouco mais e unificar isso aí para tornar a nossa vida mais fácil de gestão, ter a visibilidade que a gente tanto comentou aqui, né, que é necessária, porque você não tem como controlar aquilo que você não conhece, e poder entregar um serviço ainda melhor, para se preparar para o que vai vir aí, né? Vamos ver o que vai vir em segurança. A gente está falando aqui a gestão de identidade, acessos, o que mais a gente vai ter que se preocupar também, que talvez não está no nosso radar agora. A gente tem que estar preparado, né, para esse novo básico de segurança, para suportar o que vai vir daqui para frente, né? Eu acho que é isso que a gente vai ter que estar muito ligado nos próximos tempos aqui. Ansiosa para ver tudo isso junto com vocês. Rodrigo, para você, né, essa simplificação, né, tudo que a gente está, assim, até para a gente já está, infelizmente, caminhando para o nosso final aqui, mas para você, qual é esse desafio, né, de simplificar, e já que a régua subiu tanto, né, também tem um lado bom aí, né, que a gente consegue, vem falando há tantos anos de ampliar a maturidade da segurança, né, da segurança ser uma ponta também de inovação, de conscientização. Para você, o que pode ser destacado dessa fala? Acho que, na minha opinião, a fluidez entre os times de segurança e operação, isso tem que acontecer. Em relação ao novo normal, né, como o Castro comentou, o novo básico da segurança, acho que isso é evolução, né? Esses programas de maturidade, eles têm acontecido, a gente tem aí diversos mecanismos, frameworks do NIST, IT Score do Gartner, a gente tem vários mecanismos para aferir essa maturidade, né? A ENISA, com sistemas de maturidade para times de resposta de incidente. Então, a gente tem várias formas de olhar para os nossos programas de maturidade e subir a barra. Como é que a gente sobe a barra sem doer? Conscientizando, né? Se a gente parar para lembrar, antigamente eu ia para a região dos lagos com meu pai, eu e minha irmã na mala do banco de trás, não tinha cadeirinha, não tem cinto, a gente, sabe, era uma outra realidade. Então, antigamente, criança andar sem cinto no carro era uma coisa normal, hoje em dia está na legislação, né, que o carro tem que ter a cadeirinha, com uma especificação, com a IFIX atrás e tal. Então, o ponto é exatamente esse, né? A tendência é que a segurança faça parte do negócio, né? O negócio seguro, a segurança é um dos pilares da indústria 4.0. Então, está intrínseco, está dentro. E, com isso, a fluidez entre os times de operação e de segurança, unificando, né? A gente, 200 ferramentas, 200 consoles, aumenta muito a complexidade, Então, esses serviços de nuvem e esse movimento de unificar, meio que a gente está na indústria, né? Sei que é difícil falar disso, mas a segurança passa, né, por aquele processo que TI também passou uns anos atrás de virar commodity. Né? Segurança faz parte, segurança é um item intrínseco de tudo que a gente faz. Muito bem, muito inspirador. Daniela, sua vez. Você pode complementar aí também, já deixar também como mensagem final aí do nosso debate. Eu só reforço o que o Rodrigo falou. Na verdade, é uma tecla que eu venho batendo, né? Conscientização. Como você mesma disse, né, Leia, aqui. Sim. Vamos trazer sempre esse tópico, né? Assim como alguns outros, mas não tem como. Mudou a forma com que a gente trabalha, mudou muita coisa. E a gente tem que se adaptar. E a única forma de trazer isso à tona é falando sobre o assunto. Eu acho assim, do ponto de vista de o que a pandemia trouxe, eu acho que a visibilidade que ela trouxe para a nossa área, né, o empowerment que ela trouxe para a área de segurança da informação foi extremamente positivo. Eu costumo olhar o lado meio cheio do copo, né, não só a parte meio vazia. Então, assim, foi extremamente positivo para o board, para a companhia entender que esse era um assunto que a gente batia na porta sempre, e lá na lista de prioridades da companhia, quase nunca era priorizado, né? Assim, ok, a gente sabe do risco, mas amanhã a gente vê, a gente tem algumas coisas aqui. E hoje, para mim, é muito gratificante você entrar numa reunião do board, onde ele começa falando sobre o assunto. O primeiro tópico que a gente quer falar aqui, high risk da companhia, vamos ouvir o que a Daniela tem para falar. Eu acho que essa é
é a mensagem bem bacana que a situação da pandemia trouxe para a gente. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa onda, aproveitar esse momento, e até que segurança seja commodity, né, como o Rodrigo comentou, fomentar, no trabalho de formiguinha, mas como eu comentei, né, não é mais aceitável as pessoas falarem que não sabem. Segurança da informação não faz mais parte, né, não faz parte do dia a dia. Acho que é assim, dentro dos riscos elencados de todas as companhias, seja qual for o negócio, segurança, cybersecurity, ele tem que estar, sim, lá entre os top 5, porque se não foi hoje um incidente na sua casinha, é só uma questão de tempo. Então, a gente tem, sim, que estar preparado para essa nova, não tão nova assim, mas a realidade. Com certeza. E nós, aqui também da TVD, do Security Leaders, nosso papel também é esse. Ajudar vocês a ser essa voz de conversar, de falar, de trocar ideia, porque acho que quanto mais a gente fala, melhor fica, né? Mais a gente vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais maturidade, já que a régua, né, foi elevada, vamos junto, bora lá, não é? Ricardo, você também, por favor, suas considerações e também seus comentários. Eu acho que a Daniela foi muito feliz nesse último comentário dela, porque é aquele negócio, né? A gente, por muitos anos, trocando ideia, a gente foi sempre o filho pidão, na volta a mãe compra, sabe? Então, assim, é verdade, sabe? Então, assim, você falava de duplo fator de autenticação, na volta a mãe compra, você falava de continuidade, licença de VPN, EDR, cara, isso tudo foi meio que aprovado em um ano e tá rodando, sabe? Então, eu acho que para o futuro a gente vai ter um grande desafio, que é manter esse nível de atenção dos executivos em risco cibernético. Esse é um dos primeiros. E o segundo deles a gente fez muita coisa em muito pouco tempo. A gente deu passos muito largos em termos de maturidade de segurança no geral no mercado. Só que a gente não foi colocado à prova ainda. Eu sinto que ao longo do período de pandemia a gente teve os golpes clássicos sendo aplicados, mas nada que explorasse os novos modelos ou o novo básico. Talvez nos próximos meses a gente comece a ver justamente um aumento também, como disse o Felipe, bem, do sarrafo, sabe, pelo lado dos atacantes em relação às proteções que a gente colocou. E a reação tem que ser muito mais rápida, a resposta ao incidente tem que ser muito mais rápida. Se no passado a gente podia se dar o luxo de tirar o cabo do servidor, hoje você tirar o cabo do servidor não vai gerar resultado algum. Então, a gente vai ter que melhorar muita coisa ainda, porque a gente ainda não viu a exploração desse novo cenário. A gente não começou ainda a sentir como isso vai ser explorado, quais são os benefícios ou não, se a gente vai ser usado para minerar Bitcoin ou se a gente vai ter uma segunda onda de ransomware, não sei, mas a questão a gente vai ser retestado e a gente não pode ficar satisfeito com o que a gente viu agora, sabe? Assim, a gente ganhou tanta coisa tão rápido, talvez a gente entre numa posição de desconforto e vai ser ruim, porque toda vez que você está confortável, alguém vem e te passa uma rasteira. Não pode baixar a guarda, né? Exatamente. Não baixa a guarda. Olha o grande recado. Confidências a bitch. Não baixa a guarda. Quando você está confortável é que você toma o tombo. E a gente tem que estar muito atento, enquanto profissionais de segurança, a não ficar acostumado com esse conforto e a continuar subindo a régua. Porque se a gente não continuar subindo, a gente vai tomar porrada. Muito bom. Fernando, você quer complementar rapidinho? Já passo para o Alice e para o Antônio também. E deixar também os seus agradecimentos. Não, acho que é tudo isso que a gente falou aqui, é bem interessante, porque independente do segmento, né, de cada um aqui, indústria, serviço, né, os parceiros também, continuam iguais aí os desafios, né? Acho isso que também o Castro falou é importante, assim, a gente não foi testado no novo modelo, né? Então isso que faz com que a gente tem que ficar muito, muito atento. A gente cresceu muito rápido, fez muita coisa em pouco tempo, e parece que tem uma sensação de que cumprimos nosso papel, mas eu acredito que não.
tem muita coisa por vir ainda e a gente tem que ficar muito ligado no que vai acontecer e se estruturar, manter lá a questão do básico para poder continuar evoluindo nesse processo de maturidade nossa aí. Com certeza. Obrigada. Antônio, você quer também complementar alguma coisa e falar também os seus agradecimentos finais, que eu já vou trazer aqui um último comentário do Carlos Fonseca, que está aqui com a gente desde o começo. Por favor, tá, o que eu gostaria de comentar é, no nosso lar aqui do balcão, vamos dizer assim, né? A gente está sempre buscando soluções que venham tornar a vida do cliente mais fácil. Falando o português claro, né? E nesse momento em particular, que a gente vê no Brasil e talvez em algumas partes dos Estados Unidos, na Europa também, é a escassez de profissionais da área de segurança. Então, isso está se tornando um problema endêmico. E, infelizmente, o Brasil não vai conseguir formar profissionais de segurança da informação a uma velocidade tão rápida quanto deveria. Então, por isso que, do nosso lado, como eu falei, do balcão, o nosso desejo é sempre apresentar soluções que facilitem ao máximo a vida do cliente com menos recursos humanos, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque o show tem que continuar, as empresas têm que continuar a funcionar, tendo elas 10 pessoas na área de segurança ou 3 pessoas na área de segurança. Simples assim. Então, o meu papel como provedor de soluções de tecnologia é exatamente esse. É tentar fazer esse balanço aí para tornar a vida do cliente mais fácil. Com certeza, né? A escassez de profissionais de segurança é o que a gente também comenta muito aqui na TVD, né? Além de cloud, conscientização, escassez de profissionais. Eu já estou, já vou abrir meu coração, falo para vocês que já estou endereçando os meus sobrinhos tudo para essa área, tá? Ai, tia, o que eu vou fazer? Não, vai ser segurança, tecnologia, que você vai se dar bem. Faz isso não. Ah, poxa, se vocês precisam de profissionais, entendeu? Eu só fico aqui só debatendo com vocês. Alisson, por favor. Tá bom. A mensagem que a gente queria trazer hoje aqui é aquilo que nós viemos conversando ao longo da apresentação. Você precisa de ter visibilidade, né? Você precisa ter controle, independente de onde esses endpoints estão. E agora um pouquinho de merchan, né? Um pouquinho de merchan da Tânio. A Tânio é uma solução que foi criada, tem uma arquitetura única que te dá essa visibilidade, esse controle do endpoint. É uma plataforma, não é uma solução que vai resolver um único problema. É uma solução tanto para o time de operações quanto o time de segurança. Então, se você tiver interesse de entender um pouco melhor o que é a Tânio, né? O que é a Tânio? Por que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usa? Por que as 50 maiores empresas dos Estados Unidos estão usando a gente? 9 dos 10 maiores bancos dos Estados Unidos estão usando a Tânio como ferramenta. Se você tiver interesse ou curiosidade do que é a Tânio, por favor, entre em contato. Nós temos um website que você pode fazer um teste da Tânio sem custo algum, que seria o try.tanio.com, TRY, né? .tanio.com. Você pode registrar, pode conhecer a ferramenta da Tânio e ver isso na prática, tudo isso que a gente conversou, né? Como que a gente pode fazer essa unificação e essa simplificação. E só para fechar, obrigado pelo tempo aqui, eu acho que foi muito legal essa conversa, aos convidados. Espero ter outras oportunidades de conversar com vocês. Com certeza. Eu trago aqui um comentário final do Carlos Fonseca. Ele diz que ele é especialista em segurança de endpoint e é muito importante ter a visibilidade dos colegas de profissão, e ele dá um parabéns aqui para todos vocês e agradece muito as respostas e o evento. Nós que agradecemos. Obrigada pela parceria, pela audiência. Obrigada também a todos vocês, a confiança no nosso trabalho. Estamos sempre aqui à disposição para a gente conversar, debater. E é isso, o nosso propósito é esse, fomentar essas discussões, levar isso para o mundo e vamos juntos. Muito obrigada a todos vocês, Alisson, Antônio, Rodrigo, Daniela, Castro, Fernando, o Renan também que precisou sair um pouquinho antes para uma reunião. Obrigada a todos vocês e até uma próxima. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.